Caião, tudo bem? Te cumprimenta. Perguntinha de hoje, ó. Ô, Caio, você acha que o sentimento de amizade pode sustentar um casamento? Ou precisamos de algo que seja além disso? Casamento, no final das contas, para durar, tem que ser uma amizade genuína mesmo? Depende da idade, não é? Sem que no casamento haja uma amizade genuína, não existe a base, o cimento do que vai cimentar e rebocar e dar segurança a esse casamento. No entanto, ele não pode começar só como uma amizade. Ele termina como uma grande, a melhor e a mais maravilhosa e a mais sublime, a mais celestial, a mais santa de todas as amizades. Mas ele não começa assim, até porque uma amizade dessa natureza leva tempo para ser construída. Um relacionamento entre um homem e uma mulher tem que começar de eles conhecerem um ao outro, eles se tornarem enfatuados um pelo outro, eles se inflarem de paixão, eles se tomarem de cheiros, de ardências, de hormônios, de desejos, de tesões, de vontades. Enfim, tem que haver essa vontade de um ser do outro. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sim. Tem que haver esse desejo de acoplagem, de que eles se fundam no corpo, na alma, no espírito. E o casamento será tão mais interessante e feliz quanto melhor sejam essas acoplagens. Quando um casal se dá muito bem fisicamente, quimicamente, na cama, tem uma dimensão também que a gente não pode negar, que é essa dimensão do animal, do cheiro, dos hormônios. Tem determinados homens que são mais atraídos por determinadas expressões de cheiros femininos e vice-versa. De modo que essa dimensão dos mamíferos que se encontram é uma dimensão presente. A dimensão corpórea, a dimensão psíquica. Eles precisam se enfatuar também psicologicamente. Tem que haver um endeusamento no coração do outro, da outra. Tem que haver, no sentido grego da expressão endeusar, no sentido da manufatura dessa divinização no coração, dessa Vênus, dessa expressão de desejo, de alegria dionísica no ser. Tem que haver essa dimensão da psique internurada, apaixonada. Tem que haver a loucura de Eros, da sensação de que se foi mortalmente ferido e já não há cura para nós. Tem que haver, e à medida em que isso se desenvolve, tem que haver os acoplamentos de natureza mental, de pensamento. Tem que haver acordo. Eles não podem existir em desacordo. Tanto mais quanto haja acordos pacíficos e pacificados entre eles, melhor será a chance desse casamento. Quanto mais desacordos, divisões, separações, fanatismos haja entre eles, mais chance não só de que isso termine, mas que termine mal. E mais do que isso,
É preciso que haja acordos de natureza cultural. É muito difícil quando, num casal, um gosta de uma coisa absolutamente diferente das coisas que o outro gosta e vice-versa. E é como a música dos Beatles. You say yes, I say no. É o tempo todo isso. E eles nunca sabem juntos nada. Fica muito difícil. E ela tem um tipo de gosto, ele tem um outro, diametralmente diferente. As músicas dele quase matam-na de tédio, de angústia, e as dela ele acha que são coisas de mimimi, de bobinho, viadinho. E aí ele não tem nenhum prazer em absolutamente nada do que a encanta. E não faz a menor questão de passar o fim de semana inteiro com aquele umbigo gordo e projetado para o lado de fora, enchendo os córneos de bebida, enquanto grita gol, xinga juízes e baba. Não está nem aí. Aí, se não houver essa homogeneidade mínima da cultura, também da estética, tem que haver uma determinada convergência estética, senão fica muito desagradável. Fica cada um gostando do que o outro odeia e detesta. E, por último, a gente tem que ter essa acoplagem de natureza espiritual. Quanto mais a gente olhar a vida com olhos de interpretação semelhante, interpretação da existência, interpretação com amor, com misericórdia, chamando de justiça, não o legalismo das leis, mas o que é universalmente justo e o que a gente gostaria que fosse feito a nós se estivéssemos naquela situação. Quando existe entre eles esse tipo de lente de interpretação, quando eles têm a mesma chave hermenêutica para ler a vida, para ler tudo, para aplicar carinho, disciplina, amor aos filhos que venham a ter, quando eles têm essa convergência, as chances deles são enormes. Quando eles não têm essa convergência, eu sinto informar, eles podem até não se separarem, mas eles vão se fazer mal até morrer. Como eu vejo toda hora acontecer. Mas esse papo de os opostos se atraem é lenda, então, cara? Lenda total. Lenda total? Claro, você se atrai pelos opostos atraíveis numa outra pessoa, ou seja, por aquelas diferenças complementares. Não são os opostos, são as complementariedades que nos atraem no outro. Sim. Por exemplo, eu não gostaria de ser casado comigo. Ia ser difícil, cara. Provavelmente a Adriana não gostasse de ser casada com ela própria. Uhum. Mas eu sei que eu tenho coisas em mim que a complementam e que ela tem coisas nela que me são completamente complementares. Me completam. Aí, essas são as diferenças. Mas elas não são opostas. Elas se tornam opostas quando você não quer aceitar a alegria de se deixar complementar, de saber que você não é pleno e que o outro tem dimensões que podem te acrescentar. Mas são coisas que, em geral, você gosta no outro, aplaude no outro, ri no outro, se internece no outro. Você não é daquele jeito, mas você é feliz que ele ou ela sejam assim. Ou seja, gera uma alegria. Você pode ser um cara
um tanto aparvalhado, mas você não fica com ciúme do fato da sua mulher ser bem mais organizada que você. Você pode ser muito mais criativo do que ela, mas ela tem capacidade de exercer controle no cotidiano financeiro melhor do que você. Você pode ser um cara com uma capacidade numa determinada área extraordinária, que não seja a área dela, mas ela tenha na vida dela, nos dons dela, coisas que você não carrega em você mesmo e que geram uma grande alegria em você, que ela seja assim, que ela tenha interesses que você não tem. São interesses complementares. Por exemplo, essa casa que a gente, se Deus quiser, vai começar a construir agora, nós estamos iniciando, se Deus quiser, as primeiras escavações daqui a mais uns dias por lá, com a graça de Deus. É a primeira casa onde tem muito, muito pouco de qualquer coisa que eu tenha feito. Em relação às casas, as minhas casas anteriores tinham assim marcas muito fortes, especialmente a primeira, a segunda e a última. Tinham marcas bem fortes minhas. E essa não. Essa nós entregamos, recebemos sugestão, e eu aqui comigo, a Adriana está ouvindo isso ali dentro, ela vai ficar chateada. Eu aqui comigo ali dentro. Eu vou, se Deus me der muita vida, ocupar essa casa muitos anos ainda. Mas quem vai ficar aí até virar uma velhinha coroquinha é o meu amorzinho. É o meu amorzinho. Então eu quero que cada cantinho aqui tenha a carinha dela. Vai ter a minha, porque os nossos gostos são extremamente semelhantes, parecidos. Mas ela tem os detalhes daqueles gostos femininos, daquelas esquinas que um homem nem sempre pede, nem sempre nota, mas que a mulher percebe. E agora, do lado de fora, vai ter bastante a minha cara toda. Tudo que vai ser feito lá fora. E eu já sei que vou ter aonde me divertir, até ficar bem velhinho, até precisar de cada bengala que eu tenho em casa. Agora, não começou assim a nossa relação. Começou no fogo, na paixão, no sonho, no desespero, no tesão, na vontade de possuir, enfim, evoluiu, de modo que hoje, cada vez mais, a gente precisa menos das coisas que no início a gente achava que eram as essenciais. Hoje elas se tornaram importantes, mas as essenciais se tornaram outras. Isso tem a ver com o processo de maturidade de qualquer conjugalidade, de modo que começa de um modo e termina com outras consistências. Mas a amizade que traz aquela liga colorida para a edificação é algo que acontece com o curtimento de tempos, anos, dores, choros, alegrias, ideais, lutas e consistências, caráter, admiração mútua um pelo outro, respeito. São todas as coisas que, no fim de tudo, telham, são o fundamento e são o telhado da existência de qualquer pessoa bem casada.